A Bíblia diz assim: queridos amigos, lembrem que vocês são estrangeiros de passagem por esse mundo. Lembre-se que vocês são estrangeiros de passagem por esse mundo. Nós estamos nesse mundo, porém não somos desse mundo. A nossa vida é como um vapor, mas Deus nos enviou com um propósito a cada um de nós. Deus planejou que nós pudéssemos estar aqui. E o que eu quero ministrar nessa noite é por algo maior. Nós vivemos por algo maior. Muitas pessoas estão procurando um propósito de vida e eu queria fazer uma pergunta a você nessa noite. O pelo que você vive? O porquê você vive? Para que você vive? Você já se perguntou sobre isso? O porquê nós estamos aqui? O pelo que estamos vivendo? Qual é o sentido da nossa vida? Qual é o sentido que nós temos como igreja do Senhor? E quando Pedro ele escreve essa carta, o apóstolo Pedro está querendo que a igreja pudesse entender que nós não vivemos por aquilo que é passageiro ou transitório, mas nós estamos vivendo por algo muito maior que é eterno. E ele nos lembra: vocês não são daí. Nós estamos de passagem nessa terra, mas nós fomos enviados a esse mundo com um propósito. E aí eu quero que você leia comigo a partir do versículo 5. Vós também, como pedras vivas, deixem que Deus os use na construção de um templo espiritual, onde vocês servirão como sacerdotes dedicados a Deus. E isso para que por meio de Jesus Cristo ofereçam sacrifícios que Deus aceite, pois as Escrituras Sagradas dizem: eu escolhi uma pedra de muito valor que agora ponho em Sião, como a pedra principal do alicerce. Quem crer nela não ficará desiludido. Essa pedra é de muito valor para vocês, os que creem. Mas os que não creem, a pedra que os construtores rejeitaram, veio a ser a mais importante de todas. Em outra parte das Escrituras dizem: esta é a pedra em que as pessoas vão tropeçar, a rocha que vai fazê-las cair. Essas pessoas tropeçaram porque não creram na mensagem de acordo com a vontade de Deus para elas. Mas vocês são a raça escolhida, os sacerdotes do rei, a nação completamente dedicada a Deus, o povo que pertence a Ele. Vocês foram escolhidos para anunciar os atos poderosos de Deus, que os chamou da escuridão para a sua maravilhosa luz. Antes vocês não eram povo de Deus, mas agora são o seu povo. Antes não conheciam a misericórdia de Deus, mas agora já a receberam. E eu comecei a pensar um pouco qual é o propósito que Deus tem para nós. Será que é ser uma grande denominação? Será que o propósito que Deus tem para nós é termos grandes igrejas? Será que o propósito que Deus tem para nós é que nós sejamos grandes religiosos? Não, esse não é o propósito de Deus para a igreja do Senhor. Deus não tem nenhum propósito para nós, eu posso dizer, como organização. Porque quando Deus olha para nós, Deus nos vê como um organismo vivo. A Bíblia diz que nós somos as pedras vivas que Deus usa para a construção de um templo espiritual. Ele está falando de pedras vivas. Ele não está falando de uma organização, ele está falando de um organismo. Deus nos chamou para que nós possamos refletir Cristo e mostrar Cristo às pessoas. Geralmente as pessoas vão para uma igreja, e quando elas vão para a igreja, vão porque querem buscar Jesus, não é verdade? Porque elas sabem que ali vão encontrar Deus. O que Deus quer é que quando as pessoas nos olharem, e elas olharem para nós, elas possam ver Cristo em nós. O nosso propósito, irmão, como organismo e como um corpo funciona, todas as células precisam funcionar e trabalhar e fazer a sua parte. Se você for ver numa construção, o que é mais importante? O acabamento que dá valor ou as colunas que sustentam?
Tanto a coluna é importante como o acabamento da obra. Não adianta ter um bom acabamento se a coluna não for boa, porque a obra cai. Não adianta ter uma boa estrutura se o acabamento é feio, ninguém vai querer estar lá. Tudo é importante. Nós somos diferentes uns dos outros, mas olha que coisa linda, Deus nos uniu por algo maior. E o importante é que todos nós estejamos engajados e possamos entender que nós fazemos parte desse organismo vivo, somos pedras vivas do Senhor, ao qual Deus está edificando um templo para Ele. Aonde as pessoas vão olhar para nós, e quando olhar para nós, elas sabem que vai haver uma resposta para as suas vidas, porque elas vão encontrar aquilo que elas precisam, que é Jesus. Então o valor da igreja não está na organização e nem nos templos, o valor da igreja está nas pedras vivas que existem nela. O organismo vivo que trabalha. Por exemplo, nós estamos aqui, tem uma turma trabalhando agora aí, ó, pessoal da comunicação, tem na mesa de som, tem os obreiros, tem a recepção, tem, irmão, quantas pessoas trabalhando ao mesmo tempo para esse culto acontecer? Aqueles que movimentaram o pessoal das suas igrejas para poder vir, para que nós pudéssemos hoje fazer uma grande festa ao Senhor. O que importa é que cada um faça a sua parte, o que importa é que cada um encontre o seu propósito. E Pedro começa a dizer, olha, nós somos pedras vivas, que Deus quer usar para construir através de nós um grande templo espiritual. É isso que Deus quer fazer. Deus não nos chamou, então, para sermos religiosos. Deus nos chamou para que nós, como templo do Senhor, possamos ser aqueles que vão fazer as pessoas encontrarem Cristo através de nós. Existe um mundo sedento, um mundo carente. Gente, o mundo não está precisando de organização, o mundo está precisando de organismo. O mundo precisa de vida. Existe uma sociedade clamando. Você entra no seu bairro onde você mora, ali existem pessoas clamando, o diabo está destruindo. Ele está destruindo os nossos jovens estão se perdendo. E Deus nos chamou para que nós possamos entender o porquê vivemos. Nós não vivemos para entrar em todos os cultos, sair dos cultos, ou vivemos apenas atrás de coisas para nós. Nós não podemos viver atrás do nosso bel prazer, daquilo que nos interessa. Quantas pessoas a gente vive numa sociedade egoísta, onde só pensa em si. Os crentes se tornaram egoístas, eles vêm pensando em si. Ele vem para o culto porque ele quer a sua bênção, ele vem para o culto porque ele quer o seu milagre. Ele vem porque ele vive pela sua casa própria, ele vive pelo seu casamento, ele vive por outras pessoas, mas não entendeu o propósito da vida da igreja. Deus não nos chamou para isso, Deus nos chamou por algo muito maior que nós devemos viver, que vai nos impulsionar todos os dias. Irmão, você precisa da bênção de Deus, você precisa de um milagre, você precisa da sua casa própria. Então vou dar um conselho para você. A Bíblia diz assim: buscai primeiro o reino de Deus, e essas coisas vos serão acrescentadas. A Bíblia não diz que eu tenho que correr atrás da bênção, a Bíblia diz que a bênção corre atrás de mim. Mas ela não corre atrás de mim porque eu sou um cara legal, ela corre atrás de mim porque eu vivo por algo maior. Eu tenho um propósito de vida. É isso. Aleluia. É por esse algo maior que nós vivemos uma vida de dedicação. Irmão, o Evangelho é dedicação. O Evangelho fala de entrega. Dedicação fala de uma vida oferecida, fala de uma vida destinada. Sabe, o que nós precisamos, e Pedro diz, como sacerdotes, dedicados a Deus, oferecidos a Deus. Eu lembro que eu era pequeno e minha mãe falava assim: Felipe, você tem um chamado de Deus. Você nasceu para servir a Deus. Você é um homem de Deus, Deus tem um propósito na sua vida. Eu lembro o meu pai, ele é fruto de um milagre. O meu pai era para ter morrido, estava desenganado pelos médicos, e eu lembro que nós crescemos, e eu ouvi o meu pai dizer assim: Felipe, eu estou fazendo hora extra, eu só tenho vida para servir a Deus. Se um dia eu pensar em desistir de servir a Deus, eu não tenho mais por que viver.
A minha vida existe para servir a Deus. Você entende que é uma vida dedicada ao Senhor? Você acha que Deus simplesmente nos plantou na terra, nos colocou aqui, para que nós pudéssemos viver o nosso bel prazer? Não! Nós somos escolhidos de Deus. Você foi planejado por Deus. Você foi dedicado a Deus. O dia que nós pegamos a nossa vida e colocamos diante do altar do Senhor, foi com um propósito: de oferecer a nossa vida em gratidão ao Senhor. A partir desse momento, a vida não é mais nossa, a vida é dele e é para a glória dele. E eu lembro que todas as vezes que eu queria me esquecer, Deus me lembrava. Eu era adolescente, eu estava no ensaio de adolescentes na igreja, e nós estávamos ali. Era um período em que eu comecei a conhecer o mundo, e o mundo parecia ser muito atrativo para mim. E aí eu estava meio afastado de Deus no meu coração. Eu ia nos cultos, todos os cultos estavam lá. Mas eu lembro que naquele dia nós estávamos orando entre adolescentes. Deus levanta um rapaz e fala assim para mim: Felipe, Deus manda dizer para você que o que Ele tem na tua vida é muito, muito, muito grande. E você não é igual aos outros. Então não queira viver como os outros. Eu nunca me esqueci dessas palavras. Eu não sou igual aos outros. Irmãos, a igreja não pode querer ser como o mundo, e o mundo não pode querer disputar conosco o nosso coração. Sabe por quê? Porque nós não somos como as pessoas desse mundo. Nós não vivemos para o mundo. Nós estamos de passagem. E eu quero dizer para você que entrou aqui nessa noite: você não é igual aos outros. Não queira ser como os outros, porque você tem propósito de Deus. Nossa vida é dedicada ao Senhor, é consagrada ao Senhor. Nós somos destinados para a construção de uma casa espiritual. É o que a pastora estava falando. Tudo que aconteceu no 11 não foi por causa de um ou de outro. Haviam pessoas se sentando em oração, haviam pessoas lutando para abrir portas. Você entendeu? São as pedras vivas que Deus vai colocando, e Deus vai colocando, e Deus vai construindo. Oh, aleluia! Glória a Deus! Viva uma vida de dedicação ao Senhor. Viva uma vida de consagração ao Senhor. Entenda que você não é desse mundo. E eu continuei a ler esse texto. Ele diz assim: eu escolhi uma pedra de muito valor, que agora ponho em Sião como pedra principal do alicerce. Quem crer nela não ficará desiludido. Olhe bem, quantos crentes estão desiludidos porque não entenderam o seu propósito de vida? Porque quem entende o porquê vive, ele tem a capacidade de se entregar totalmente a Deus, de se dedicar ao Senhor, viver para a glória de Deus. Olhe bem, você que está aqui, de uma fonte não pode jorrar 2 tipos de água. Não queira estar na igreja e viver como vivem as pessoas do mundo. Não queira ministrar na igreja e aqui ser uma bênção na igreja, mas lá fora você não é nada disso. Porque o que a Bíblia está dizendo é que quanto mais nós nos aproximamos de Deus, e Ele está falando que quando nós conhecemos essa pedra, nós então precisamos decidir aquilo que queremos, entre crer ou não crer. Mas Ele diz que se você crer, você não ficará desiludido. Ou seja, Deus vai realizar todos os seus sonhos e os seus projetos. O problema é que você quer que os seus sonhos sejam realizados, mas você está indo pelo caminho errado. Não pelo caminho de Deus. Você quer conquistar as coisas com a sua força, e eu vou dizer para você, vai dar errado. E muitas vezes nós como igreja não entendemos o que é crer de verdade, porque crer quer dizer confiar, aceitar a verdade.
A partir do momento que eu decido crer, eu preciso confiar plenamente em Deus e eu preciso aceitar a verdade de Deus. Porque se você crer, você vai se permitir ser trabalhado por Deus. Porque existem momentos na nossa vida em que Deus vai tratar conosco e Deus vai usar situações, momentos em que nós não vamos entender o porquê estão acontecendo. Nós vamos nos sentir injustiçados, mas se você crer, você vai entender e confiar na verdade de Deus para a sua vida. Que Deus está no controle, que Deus não vai te desamparar. Então eu preciso confiar em Deus, eu preciso crer em Deus e aceitar a única verdade na minha vida. E não existe duas verdades, existe uma verdade. A verdade é que o Senhor cuida de mim. A verdade é que a palavra está acima de tudo. Mas pastor, por que eu estou sofrendo? Irmão, não pense, o diabo, é Satanás. Não, tudo que acontece, acontece porque Deus permite. Mas tudo acontece para o bem daqueles que amam a Deus. Deus quer me levar a entender coisas. Deus quer me levar a níveis maiores. E sabe o que acontece? Nós não conseguimos nos entregar totalmente a Deus. E por nós não nos entregarmos totalmente a Deus, nós não temos a plenitude de Deus na nossa vida. E aí nós vemos pessoas que estão na igreja, buscam a Deus, estão todos os cultos, mas Deus não tem o teu coração por inteiro. E se Deus não tiver o teu coração por inteiro, você não vai poder viver Deus por inteiro. Deus quer uma igreja plena, Deus quer uma igreja que tenha a coragem de entregar tudo a Deus. Deus quer que você entregue as suas finanças a Ele, entregue o seu dinheiro a Deus. Entregue os seus filhos a Deus, entregue o seu casamento a Deus, entregue os seus sentimentos a Deus, entregue os seus medos a Deus. Deus não quer parte de você, Deus quer tudo de nós. Porque quando Deus tiver tudo de nós, nós teremos tudo de Deus. Simples assim. Tudo de Deus. Mas para ver tudo de Deus, precisa ver tudo de nós. E às vezes a gente entrega partes. Você já viu? Estamos na igreja entregando partes, apenas partes a Deus. Partes. Sabe, os que creem são os que fizeram de Deus a sua única verdade. Irmão, quando você crê, não existe mais outra opção. Sabe o que é isso? Nós não olhamos para trás, e Deus quer um povo que acredite e ame tanto Ele, que não olhe mais para trás. O mundo não tem nada para você. Você que um dia entrou, meu irmão, no chamado do Senhor e disse sim ao chamado de Deus, não olhe para trás, porque Deus está contigo. Não olhe para trás, em nome de Jesus Cristo, não olhe para trás. Não desista, não desista. Aí a Bíblia continua falando. Essa pedra de muito valor parece para vocês, os que creem, mas para os que não creem. E aí eu quero que você entenda, existe uma outra tradução, que talvez seja a melhor tradução para os rebeldes. A Bíblia está dizendo que aqueles que creem e os que não creem, quando a Bíblia fala sobre esses que não creem, Deus os chama de rebeldes. Aqueles que muitas vezes desafiam a Deus. Irmão, a pior coisa que tem é você ter o conhecimento da verdade e negar a verdade. Quantas pessoas muitas vezes estão na igreja, mas quando a palavra é ministrada, ouve apenas aquilo que lhe agrada. Quando Deus muitas vezes quer tocar no nosso coração, no nosso caráter, nós não damos voz ao Espírito Santo de Deus. E está falando sobre essas pessoas que não dão voz ao Espírito Santo. Ele conhece a verdade, mas ele não se entrega à verdade. E nós não nos entregamos à verdade, porque então nós não confiamos na verdade. Então para nós ainda existem duas verdades. Nós dizemos com a nossa voz, com a nossa boca que cremos em Deus, mas as nossas atitudes não condizem com aquilo que falamos. Ele não está dizendo aqui sobre
pessoas crentes, religiosos ou não religiosos. Ele está falando sobre a igreja, aqueles que creem e aqueles que não creem, aqueles que ouvem a voz de Deus e atendem, aqueles que se rebelam à vontade do Senhor. E eu queria dizer para você que o mesmo sol que amolece a cera é o mesmo sol que endurece o barro. Aqui está falando de pessoas que estão se aproximando de Deus e conhecendo a verdade de Deus. Não está dizendo aqui de pessoas que não conhecem a verdade. Porque o que é rebelião? Eu tenho meu filho e ele não sabe de uma coisa que aquilo é errado, e ele vai lá e faz. Até que eu olho para ele e falo assim: olha para mim, você não vai fazer isso. Ele me conhece como pai, ele conhece a minha vontade, ele olha para mim e fala: vou fazer. Isso é rebelião. Aqui não está falando das pessoas do mundo, aqui está falando daquelas pessoas que ouvem a voz do Senhor, não creem e desafiam a vontade de Deus. Nós temos vivido um tempo difícil, onde as pessoas carregam o nome do Senhor, onde nós chegamos à igreja, nós adoramos a Deus com a nossa voz, nós conhecemos a verdade, mas não deixamos com que a verdade seja por completa verdadeira em nosso coração. Servimos a Deus em partes. Quantas pessoas têm se afastado do Senhor? Quantas pessoas que subiam no altar estão se afastando de Deus? Sabe que a Bíblia diz que no meio do trigo o joio cresce junto. E é necessário o joio crescer junto com o trigo. Mas a mesma Bíblia diz que Deus fará separação entre o joio e o trigo. Aqueles que são e aqueles que não são. Sabe que a Bíblia diz no Salmo 1 que os ímpios não permanecerão na congregação dos justos. Você sabe quem é o ímpio? O ímpio é aquele que não crê. Aqueles que estão em nosso meio, mas não creem e não têm a palavra como a única verdade da sua vida, em que divide o seu coração com o mundo, esses não permanecerão. E sabe onde é que essas pessoas tropeçam? Elas não tropeçam na humanidade da igreja. Essas pessoas não estão tropeçando nos seus erros, essas pessoas estão tropeçando na pedra angular. A pedra ao qual nós estamos edificados, que é Jesus. A base da igreja. A base da igreja não são homens, a base da igreja não são pastores. A base da igreja não é os cânticos, a base da igreja chama-se Jesus, e Jesus é a palavra. Passa céu, passa terra, mas a palavra, ouça, a palavra é Jesus, a palavra não passa, e glória a Deus pela palavra. Todos nós aqui estamos em uma corrida. A nossa corrida é o céu. Cuidado para você não tropeçar na pedra. Já viu alguém que está correndo? Ele quer chegar no seu objetivo. Mas se ele tropeçar e cair, pode ser que ele não se levante nunca mais para chegar lá. E sabe onde é que nós tropeçamos? Na palavra. É quando nós não cremos na palavra. É quando nós não nos dedicamos, não nos entregamos por inteiro à palavra. Porque, na verdade, a palavra ainda não se tornou uma verdade para nós. Ou a única verdade. Eu não vivo pela palavra. Eu vivo pela emoção, eu vivo porque é legal, eu vivo por causa dos meus amigos. Ouça,
Deus trata de uma forma coletiva, mas Deus trata de uma forma individual com cada um de nós. Eu não conheço todos aqui pelo nome, mas Deus te conhece pelo nome. Deus te deu nome antes de você nascer. Quando você estava no ventre da sua mãe, era uma criatura informe. Deus já havia desenhado todos os seus dias. Aleluia! Glória a Deus! Sol que amolece a cera, endurece o barro. Por quê? E eu estava pensando nisso, porque a diferença está na essência do material. Sabe que tem pessoas que quando se aproximam de Jesus, elas se quebrantam cada dia mais? Nós temos os nossos erros vão aparecendo, coisas que nós não sabíamos que era errado, e nós começamos a perceber, porque Deus começa a cobrar de nós. E aí de repente, quando você é confrontado com o seu erro, você fala: Deus, me perdoa, e eu quero mudar de vida, eu quero me converter ao Senhor, eu quero ser transformado por Ti. Mas tem pessoas que quanto mais se aproximam da luz, mais endurece o coração, porque elas não querem se render à palavra de Deus. O problema está na essência do material. É se o meu coração foi conquistado por Deus, é se o meu coração é submisso a Deus, é se o meu coração entende que Ele vive por algo maior, que não é por esse mundo, mas a minha recompensa não está aqui, a nossa recompensa está na eternidade. As pessoas vivem atrás dos seus interesses, nós não vivemos pelos nossos interesses, nós precisamos viver pelo reino de Deus. Por algo maior, nós vivemos uma vida de dedicação. Por algo maior, nós recebemos um propósito de Deus. Irmão, nós temos um propósito. Eu fico vendo, às vezes, as pessoas aqui na igreja, e eu amo aquilo que Jesus faz. Eu falo assim, a minha alegria é ver o que Jesus faz na vida das pessoas. É quando eu vejo Jesus transformar alguém, eu conheço a história, e eu vejo o que Jesus fez, de repente coloca ele no lugar, e aquilo que ele foi curado, ele começa a curar pessoas, e você fala: nossa, Deus é maravilhoso. Sabe por quê? Porque não existe bom. Mas quando nós conhecemos Jesus, e nós encontramos um propósito na nossa vida, a gente não anda mais errante, passando de um lado para o outro, sabe, se perdendo no meio do caminho. Não, nós encontramos um rumo, um norte para nós, esse norte que Deus quer nos dar. Eu lembro quando nós começamos esse ano começou muito difícil. A Renata estava falando que nós estávamos reformando a nossa casa, e um dia Deus falou com ela à noite. Eu lembro o dia que Deus falou para ela, ela me chamou e falou assim: Felipe, Deus falou para mim que esse ano vai ser um ano tenebroso, um ano de dificuldades. E eu falei: nós vamos orar por isso. Sabe o que acontece? Muitas vezes nós vemos os problemas, nós vemos as tempestades e nós nos assustamos com ela. Você entende isso, amém? Nós vemos o caos e nós nos assustamos com o caos. A Bíblia diz que um dia Jesus está andando sobre o mar e Pedro está no barco e Pedro fala assim: se é Jesus, então eu quero andar com o Senhor sobre o mar. A Bíblia diz que nós somos transformados por aquilo que nós contemplamos. A Bíblia diz assim: e todos nós que com a face descoberta contemplamos a glória do Senhor, segundo sua imagem, estamos sendo transformados com glória cada vez maior, ao qual vem do Senhor, que é o Espírito. Todos nós que com a face descoberta contemplamos a glória do Senhor, nós somos transformados. Nós somos transformados por aquilo que contemplamos. A Bíblia diz que Pedro começa a olhar para Jesus, aquele ser tão poderoso e grandioso, andando sobre as águas, e ele fala: eu também quero. E Pedro começa a andar sobre as águas. E quando Pedro começa a andar sobre as águas, no meio do caminho, ele tira a visão daquele ser poderoso que era Jesus, e ele começa a olhar agora para as tempestades e para o vento que era forte. A Bíblia diz que naquele momento ele começou a afundar. Para onde Pedro estava olhando quando saiu do barco?
Para Jesus. Para onde ele estava olhando quando ele começou a afundar? Para o vento. E eu lembro que ela falou sobre isso, que seria um ano de muita dificuldade. Nós começamos a orar, nós não paramos. E começamos a trabalhar, e começamos a ir para a guerra, a evangelizar, ir para as escolas, os orfanatos. Os obreiros saem todo mês, vão para o asilo. Nós temos aqui as crianças vão para o orfanato. Temos as crianças nas escolas. A igreja precisa sair para a rua e de repente Deus foi nos dando vidas e vidas e vidas. Porque Deus não nos chamou para olhar para a dificuldade. Talvez você está olhando para a dificuldade, por isso você está desanimando. Olhe para Jesus. A Bíblia diz em João, capítulo de número 18, versículo de número 37, a última parte do versículo, eu vou ler o versículo todo, diz assim: então você é rei? Perguntou Pilatos. É o Senhor quem está dizendo que eu sou rei, respondeu Jesus. Foi para falar da verdade que eu nasci e vim ao mundo. Jesus Cristo para diante de Pilatos, e Pilatos começa a questioná-lo: você é rei? Você pensa que é alguma coisa? E ele falou: você que está dizendo. Se você está dizendo, é porque você está reconhecendo algo em mim. Nós não precisamos dizer para o mundo quem somos, porque o mundo vai olhar para nós e vai reconhecer algo em nós. O mundo precisa reconhecer Cristo em nós. O mundo precisa reconhecer o reino de Deus em nós. Sabe, o mundo precisa ver algo diferente em nós. E quando Jesus ele começa a dizer, então ele começa a dizer qual era o propósito dele na terra, ele diz assim: foi para falar a verdade que eu nasci e vim ao mundo. Jesus era muito ciente do seu propósito. Eu quero saber, igreja, vida nova, você sabe qual é o seu propósito? Sabe por que Deus nos colocou aqui? Você sabe por que você está aqui? Irmão, Deus não te trouxe aqui para ser mais um. Deus não trouxe você aqui para ser um religioso de carteirinha. Deus não fez isso na tua vida. Deus nos chamou para revelar Cristo ao mundo. É para isso. Nós precisamos ser movidos pelo fogo de Deus. Então, Jesus chega numa época em que o povo vivia sob mentira. Deus o levantou para trazer a verdade. Você que está orando para que Deus mude o seu lar, entenda isso. Deus tem um propósito na tua vida para que você possa transformar o seu lar. Você que está reclamando da sua igreja, foi você que Deus levantou para transformar a sua igreja. Você que reclama do seu tempo, Deus nos levantou para mudar o nosso tempo. A Bíblia diz que vão olhar para nós e nos chamar de bem-aventurados. Sabe qual sempre foi o sonho de Deus, irmão? Não é que você fique dizendo para todo mundo: você tem que se converter, se converte, ou vai para o inferno, vai lá, muda a tua roupa. Não, é que o mundo olhe para nós e fala: o que você tem? Por que você é tão feliz? Por que você é tão abençoado? Porque tua família é tão abençoada. Eu quero o que você tem. 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 Sabe o que a gente tem? Jesus.
Simples assim. A razão pelo qual vivemos, o ar ao qual respiramos, a vida que corre em nossas veias, o propósito ao qual encontramos, a luz das nossas trevas, a alegria do nosso coração, aleluia, Ele é Jesus. Viver por propósito aí, Pedro começa a dizer assim, vocês são quem nós somos, você sabe quem você é. Vocês são raça escolhida. Quem gosta de ir na feira, eu gosto muito de comprar fruta para Renata. Às vezes eu vou no sacolão, vou na feira. Quando eu vou escolher, eu gosto de pêssego, eu escolho os melhores pêssegos. Eu olho para ele, sinto o cheiro para ver se está doce, vejo se ele está gostoso. Você sabe que tem pêssego ou fruta que muitas vezes parece estar bonita por fora, mas se você encontrar um pequeno buraquinho, significa que tem bicho lá dentro. Ninguém escolhe uma fruta contaminada. Deixa eu te explicar uma coisa. Deus olha para os seus e Ele escolhe os melhores. Deus não está preocupado só com o exterior. Deus está preocupado se tem bicho aí dentro no teu coração. Como é que está o teu coração? Quero perguntar para você nessa noite, chegamos na última ceia do ano, como está o teu coração? Será que o bicho da insatisfação mordeu o teu coração? E tem a falta de perdão mordeu e tem matado você por dentro? Deus não pode, Deus só escolhe os melhores, os puros. Você pode ter cargo, você pode ser a quarta pessoa da Trindade. Deus não está preocupado com isso. Você pode ter status de crente, cara de crente, patente de crente, carteirinha. Um dia uma falou assim para mim, eu tenho carteirinha há 40 anos. Eu falei, cara, para mim não interessa nada, pode rasgar isso, tu vai mostrar a tua vida para mim, eu quero conhecer quem é você. Tu acha que papel está dizendo alguma coisa para Deus? Tu acha que título está dizendo alguma coisa para Deus? A Bíblia diz, se você tem que guardar alguma coisa, guarda o teu coração. Sobre tudo que você tem que guardar, guarda o teu coração. Aleluia, glória a Deus. Vamos lá para Êxodo, por favor, 19. Quero que você entenda aqui, o povo de Israel estava indo saiu do Egito, indo para a terra prometida, uma tipologia, nós saindo do mundo para indo para o céu, né? A Bíblia diz em versículo 4, vocês viram como seus próprios olhos, o que o Senhor fiz com os egípcios e como trouxe vocês para perto de mim, como se fosse sobre as asas de uma águia. Esses dias eu estava pensando, eu parei para ver como eu cheguei hoje, aqui. E eu cheguei a uma conclusão, Deus, o Senhor me trouxe até aqui. Em nenhum momento foi por méritos, porque foi Jesus que trouxe. Ele nos tira do mundo e nos carrega como nas asas de uma águia, sabe? Domingo fizeram uma homenagem para mim aqui na igreja. Fiquei muito emocionado, mas muito triste, porque fizeram muito bullying comigo aqui. Eles pegaram uma foto minha com um terninho vermelho, que parecia uma cabeça de alface. E eu comecei a lembrar daquele tempo, quando eu era ainda um menino, uma criança dos meus 13 anos, e eu só tinha uma coisa, um sonho, de pregar a palavra de Deus e ganhar vidas para Jesus. Aí eu olho hoje para mim como um pastor. Esses dias eu cheguei, eu estava num lugar, eu fui comprar acho que um sapato, sei lá. Uma moça me parou assim e falou assim, pastor! Aí eu, vem aqui. Aí eu falei, pois não? Ela, eu assisto o senhor pregando a palavra de Deus. Eu falei, o senhor é crente? Ela falou, não, mas eu já estou abençoada só de estar falando contigo agora.
Eu olhei para aquilo e falei, Jesus, tem misericórdia da minha vida. Guarda o meu coração, para mim nunca manchar o seu nome. Aí eu comecei a ver algumas coisas, eu falei, Deus, o Senhor me trouxe. Olhe bem, você que está aqui, talvez não reconhece por que você está aqui, foi o Senhor que te trouxe aqui. Você que está no meio do caminho ainda não entendeu o que está acontecendo, é Deus que está te levando em asas de águia. Muitas vezes sobre a tempestade, muitas vezes te dando vitória e te segurando para você não cair. Tem nada a ver com a gente, tem a ver com Ele. Não é por nós, é por Ele. A glória não é nossa, a glória é dele. A honra não é nossa, a honra é dele. Aí ele diz mais, agora se me obedecerem e cumprirem a minha aliança, vocês serão meu povo. O mundo inteiro é meu, mas vocês serão meu povo. Se eu cumprir a aliança com ele, eu serei o povo dele, ele diz. Escolhido por mim, vocês são um povo separado somente para mim, e me servirão como sacerdotes. Pedro olha para isso e agora traz a revelação à igreja. E ele está falando que nós seremos sacerdotes. Sabe o que é sacerdotes? Aqueles que intercedem pelo povo diante de Deus, aqueles que levam a petição do povo diante de Deus, aqueles que olham para o problema do povo e levam a Deus. Então você vê os problemas, é Deus te mostrando os problemas, mas pegue os problemas, não deixe eles te sucumbirem, leve a Deus. Deus está dizendo que todos seriam sacerdotes. Ele não limitou aos homens, às mulheres, as crianças, os adolescentes. Deus está nos olhando como sacerdotes. Todos aqueles que guardam a aliança do Senhor são sacerdotes do Senhor. Então Deus vai te plantar no meio da escuridão, mas para que lá a luz de Cristo possa brilhar. Aleluia, glória a Deus. Nós precisamos anunciar. Aí a Bíblia diz que em Pedro, vamos voltar para Pedro, ele diz mais: vocês são raça escolhida, sacerdotes do rei, a nação completamente dedicada ao Senhor. Nós somos igreja do Senhor. Irmão, eu vou falar uma coisa para você que eu vi e eu vejo na minha vida toda. Você quer mexer com alguém, brigar com alguém, briga, mas nunca fira a igreja do Senhor. Porque o dia que você ferir a igreja do Senhor, você fere Deus. Ninguém mexe com a igreja do Senhor. Eu nunca vi uma pessoa se levantar contra a igreja do Senhor e ficar de pé. Sabe por quê? Porque nós somos do Senhor. A igreja é santa. Nós somos pecadores, amém? Mas a igreja é santa. Nunca fale mal de uma outra igreja, não mexa com a igreja é santa. Nós somos os pecadores. Aquelas pessoas que param para ficar falando mal da igreja, aquela igreja não tem, aquela igreja, essa, irmão, deixa Deus cuidar. Nós vivemos com um propósito, não nos distraímos com o mundo, amém? Viva por um propósito, não se distraia. Glória a Deus, aleluia. Completamente dedicado a Deus e o povo que pertence a Ele. Vocês são escolhidos para anunciar os atos poderosos do Senhor. Deus nos chamou para anunciar do poder em poder. Diga, Deus me chamou para anunciar do poder em poder. Sinais seguirão aos que creem. Eu estava pregando esses dias e eu estava falando que nós, e foi o que eu li, nós somos transformados por aquilo que contemplamos. 2 vezes na Bíblia, Jesus fala de uma fé que ninguém teve. Uma vez com o centurião, outra vez com aquela mulher cirofenícia. E ele fala assim, nunca houve em Israel uma fé como dessas pessoas. Aqueles homens não conheciam a lei, aqueles homens não conheciam a religião, mas eles conheciam Jesus. Sabe qual é o nosso problema? Nós chegamos com o coração limpo, um coração puro diante de Deus e começamos a nos distrair com as outras coisas, e a dúvida vem.
E você crê, as coisas acontecem, até que alguém vem e põe dúvida em você. Será mesmo? As coisas param de acontecer, sabe por quê? Porque você parou de contemplar Jesus e começou a contemplar os ventos. Nós queremos andar em poder, contemple Jesus. E a Bíblia diz, e os sinais seguirão os que crerem. Pôr a mão sobre os doentes e eles serão curados. Simples assim, você crê, faça. Aí vem alguém e põe em dúvida, mas será que é isso mesmo? Aí tu vai pôr a mão, ninguém mais vai ser curado. Sabe por quê? Porque em algum momento nós desviamos o nosso olhar de Jesus. Anunciar o poder em poder. Não foi para aquele tempo, é para hoje. Nós anunciaremos os atos poderosos do Senhor. Por favor, eu quero que você faça o seguinte. Você que saiu do mundo de uma forma milagrosa, que Deus libertou você de algo que praticamente seria impossível, e você reconhece isso, fique de pé agora. Lembre-se quem te tirou do mundo. Lembre-se quem te trouxe para cá. E eu quero que todos orem nesse santuário agora, porque isso é o poder de Deus. Antes de você sentar, irmão, eu quero que o nome do Senhor seja glorificado nesse lugar. Nós vamos fazer isso aqui, tremer. Dá glória a Deus, aplauda o Senhor. Pode se aceitar. 5 minutos. Vocês foram escolhidos para anunciar os atos poderosos que Deus chamou da escuridão para sua maravilhosa luz. Antes, vocês não eram povo de Deus, nós não éramos, estávamos perdidos, mas agora são seu povo. Antes não conheciam a misericórdia de Deus, mas agora já receberam a sua misericórdia. Por algo maior nós amamos pessoas. E eu vou te explicar o porquê nós amamos pessoas. Esses dias eu fui aconselhar um líder sobre uma pessoa que tinha um bom coração, mas não estava agindo de uma forma correta. E eu falei assim, olha para o coração dessa pessoa. Lembre-se como é que nós chegamos aqui e como nós recebemos a misericórdia de Deus e como a graça de Deus nos sustentou. Eu vou dizer uma coisa para vocês, a graça é aquilo que nós não merecemos. Receber aquilo que nós não merecemos. Irmão, a gente não merecia estar aqui, eu não merecia ser um pastor. Mas a graça de Deus foi abundante na minha vida. Ser filho de Deus, poxa, que honra. Ser servo de Deus. E misericórdia é aquilo que merecemos receber e não recebemos. As suas misericórdias são a causa de nós não sermos consumidos. Irmão, às vezes eu já tive vontade de fulminar algumas pessoas. Eu falo, Deus, abre o céu e manda fogo. Você nunca sentiu vontade de fulminar alguém? Eu fico pensando quantas vezes Deus teve vontade de nos fulminar, mas não nos fulminou.
porque a sua misericórdia é a causa de não sermos consumidos. Quando um cair, o outro levanta. Quando um chorar, o outro sorri com o sorriso de Deus.